Meus amigos, acabo de receber a possível escalação do Sport para enfrentar o Fortaleza na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, meus amigos. É jogo, é clássico, tá certo? A gente não pode esquecer que é clássico, fora de casa, exatamente. Esse jogo de hoje vai ser um jogo puxado, tá? Tem tabu em jogo, exatamente. Faz alguns joguinhos que a gente não ganha do Fortaleza lá na casa deles. Tem várias coisas aí em contexto em relação a esse jogo. E principalmente, que é o que a gente já vem conversando durante a semana, a gente tem uma grande possibilidade de eliminar o Fortaleza da Copa do Nordeste. Isso aqui a gente já vem conversando muito durante a semana. Mas bora lá, meus amigos, para essa possível escalação do Sport, porque tem até jogadores, no plural, que nem jogam nos últimos 4 a 5 jogos do Sport, tá? Nem entram em campo. Mas bora lá, que a gente vai conversar muito sobre esse jogo e eu vou trazer a escalação completa para vocês. Vamos embora. Meus amigos, vamos lá. Vamos direto ao ponto aqui, porque a gente sabe, tá certo, que essa semana, desde a semana passada, após o jogo do último sábado, que o Sport venceu o Novo Horizontino em casa, que a pergunta é: o Sport vai com o time titular para enfrentar o Fortaleza, podendo ter essa possibilidade de eliminar? E Márcio Goiano já falou que é com o time misturado e vai sim, tá? E eu vou arriscar dizer aqui que 70% desses jogadores que vão hoje, eles nem são considerados assim banco mesmo. Mas a gente vai dar uma olhada agora na escalação e lembrando, tá? Só para vocês terem essa informação também. O Fortaleza vai com o time misturado também, ele não vai com o time completo. Então eu acredito que o jogo vai dar uma baixada de nível, mas vai ser um jogo justo. Eu acredito que o Sport, porém, com um time um pouco mais misturado, não vai perder tanto assim em relação ao Fortaleza, porque eu pensei que o Fortaleza iria com o time titular, beleza? Mas bora lá, meus amigos, com a escalação direta ao ponto aqui. O goleiro, meus amigos, tem uma duvidazinha aí em relação ao goleiro, tá certo? A grande probabilidade é que a gente vai com o Thiago Couto, mas tem uma possibilidade, na verdade, uma grande possibilidade de a gente ir com o House, tá certo? Se House aparecer no gol hoje, não vai ter problema nenhum, não vai ser surpresa para mim, tá certo? Mas os dois aí, como é algo que no treinamento não se muda tanto, é uma filosofia só para os dois goleiros, então pode mudar a qualquer momento e sim, e House hoje. Mas ainda eu vou apostar nessa possível escalação que vai Thiago Couto, beleza? Agora bora lá, lateral direito. A gente vai com o titular, até então era titular do Sport, no Novo Horizontino ele não foi, que é Augusto Pucci. No jogo contra o Novo Horizontino ele chegou a ser banco e entrou no segundo tempo. Mas eu acredito que foi mais uma punição em relação a Augusto Pucci, uma punição de Márcio Goiano, porque ele vem levando muito cartão amarelo besta no início de jogo, tudo mais, e assim, que entra muito pilhado no jogo. E entrou no segundo tempo, nem lembro se levou cartão amarelo contra o Novo Horizontino, mas entrou mais tranquilo. Acho que a psicóloga do Sport conversou com ele. Mas Augusto Pucci vai ali na lateral direita, beleza? Aí vamos lá para a zaga. A zaga é uma zaga basicamente, entre aspas, titular, tá? A gente fala muito que é uma zaga reserva, pode ser uma reserva, mas não vai ser. Por quê? No lado direito da zaga do Sport, a gente vai com Marcelo Aju. Então, assim, é o titular absoluto dessa zaga. Não tem o que falar, porque o que deu para ver na era Roger é que era Benevenuto e Aju ali. Só que agora, aparentemente, não vai ser Benevenuto e Aju. Vai ser um Benevenuto e Abraão e Aju e Zé Marcos. Exatamente. Eu acredito aí que vai ser até a gente mudar em relação à Copa do Nordeste. Terminando a Copa do Nordeste, a gente já coloca Benevenuto e Marcelo Aju de volta como titular. Eu acredito que o time de Márcio Goiano vai ser esse. Mas para o jogo de hoje, do lado direito, Marcelo Aju, do lado esquerdo, Zé Marcos, beleza? Os dois não jogaram, tá certo? Já estavam recuperados de lesão, mas não jogaram contra o Novo Horizontino. Nem foram pro estádio, tá? Assim, não foi, nem ficaram no banco. No estádio, não sei se eles estavam lá, mas não estavam no banco de reserva, beleza? A zaga é essa. Agora, uma mudança aí, que vai ser uma mudança significativa, que eu já estava querendo ver essa mudança, que é a lateral esquerda do Sport, que a gente estava ainda aí com o Felipinho, é o titular absoluto. Para mim, não tá jogando nada. Muita gente dizendo, não, o Felipinho foi o melhor jogador, um dos melhores jogadores, não o melhor, né? Mas
jogou muito bem contra o Novo Horizontino. Eu não achei, tá? Que o Filipinho jogou nada contra o Novo Horizontino, errando passes que poderia sair gols. Só que a sorte da gente que os caras não fizeram gol. Mas todos os jogos, você vê que o Filipinho quer dar cruzar a bola na frente da área do Sport ali para pegar, um exemplo, lá do outro lado, o zagueiro do lado direito do Sport e acaba errando e tem um contra-ataque que não sai gol. Mas tem que começar a acertar. Mas falando do jogo de hoje, Felipinho fica no banco e quem vai ser Edson Lucas, tá certo? Faz tempo que Edson Lucas não joga, que é um desses aí que eu acredito nos 4 a 5 jogos ele nem atuou. Se entrou no segundo tempo rapidinho. Mas, no caso aí de Edson Lucas, vai para a lateral esquerda e vai ser titular, possivelmente vai ser titular. Vamos lá para os volantes, porque a sina do Sport, a gente até entende um pouquinho como é a zaga do Sport titular, quando o teu time vai com força máxima. Mas quando chega nos volantes, a gente não sabe se vai Zé Lucas como primeiro volante, se vai Zé Gabriel, como é que vai ser, se quem entra ali, se vai ser 4 volantes no meio campo. Enfim, a gente não sabe de nada, mas provavelmente vai ser esse meio campo hoje. O meio campo, o volante, o primeiro volante do Sport. A gente vai com Zé Gabriel, tá certo? Com Zé Gabriel como primeiro volante. Isso aí já deu para entender mais ou menos que seria Zé Gabriel mesmo. E é continuar com o primeiro volante, porque ele saiu no segundo tempo do jogo contra o Novo Horizontino. Ele nem voltou, saiu no intervalo. Então assim, a gente deu para entender, ou ele estava saindo para ficar mais tranquilo para o jogo de hoje, ou ele estava saindo porque também não estava jogando nada. Teve essas duas opções, tá? E eu acredito que esse é pelas duas opções. Ele já iria sair. Mas, ó, dá uma segurada. É uma desculpa que o Márcio Goiano deu. Ó, dá uma segurada aí, Zé Gabriel. E pra mim, o primeiro volante do Sport, tá certo? Pro time que se considera titular, é Zé Lucas. Mas eu entendo que tá esse Zuzu que o Zé Lucas vai ser vendido agora na metade do ano. E se a gente ficar ali botando Zé Lucas como primeiro volante, eu tô tentando entender pela cabeça de Márcio Goiano, tá? Se botar Zé Lucas como primeiro volante, e quando perder esse jogador, a gente vai ter Zé Gabriel que não vai estar em ritmo de jogo. Porque se Zé Lucas for para o primeiro volante, Zé Gabriel basicamente não vai jogar direito ou entra talvez no segundo tempo. Aí eu acredito que a cabeça de Márcio Goiano é essa. Mas na minha opinião, falando de time titular do Sport, Zé Lucas tinha que ser primeiro volante até o último dia que ele vai embora. Ele indo embora, o Sport vai lá e com o dinheiro dele, com o dinheiro da venda dele, contrata um primeiro volante de nível Série B, puxando mais pra cima, tipo Série B, Série A ali, porque Zé Gabriel, venhamos e convenhamos, não, pra mim, erra muito passe, não está sabendo sair muito bem na saída de bola, e a gente viu isso no segundo tempo do Novo Horizontino. Mas bora lá pra escalação, sem fugir muito da escalação. Primeiro volante, Zé Gabriel. Segundo volante, a gente não vai com o Zé Lucas, tá? Tudo indica que o Zé Lucas vai ficar no banco. Segundo volante, a gente vai com Iago Felipe, que era até então, uns 2, 3 jogos atrás aí ele era o capitão do Sport. Iago Felipe, e agora está comendo um banquinho ali. Mas, no caso de Iago Felipe vai para o jogo como titular, tá certo? Por isso que eu digo assim, que é um time reserva com cara de titular, porque tem muitos jogadores que foram perdendo oportunidade, porque outros foram chegando melhor do que eles, como eu já falei aí, a zaga do Sport, que tinha Benevenuto, e era Benevenuto, Marcelo José Marcos chegou jogando uma bolinha, não é essas coisas tudo, mas joga uma bolinha e tudo mais, beleza? Agora vamos lá, como eu disse, primeiro volante, Zé Gabriel. Segundo volante, Iago Felipe. E o meio campo, a gente vai com Depena. Isso mesmo, Depena vai mais uma vez, possivelmente vai ser titular do Sport nesse jogo contra o Fortaleza. Então assim, quando a gente olha que tem Depena como titular, a gente olha que o Sport não vai jogar recuado não, tá? Vai respeitar o Fortaleza, tudo certinho, mas vai pra cima. Porque quem precisa do resultado é o Fortaleza. E o que eu gostei muito de Depena, tá certo? Nesse último jogo contra o Novo Horizontino, que ele fez uma ligação muito rápida, que foi até do gol do Sport, de fazer uma ligação direta ali, de a bola chegar no pé dele, e conseguiu driblar 2 jogadores e deixar Perotti na cara do gol. Então isso vai acontecer muito, tá certo? Até porque o Fortaleza vai para cima do Sport. Vai querer ganhar do Sport de qualquer jeito. Tem um empate, o Fortaleza basicamente vai estar desclassificado da Copa do Nordeste. Então, eu gostei muito dessa ideia de dependem ali, só que a gente perde um pouco na marcação. Mas, como eu disse a vocês, a gente vai possivelmente com a lateral esquerda, vai com Edson Lucas. E Edson Lucas é um bom jogador de marcação. Ele não é nem tão bom assim, indo para o ataque como o Filipinho, entre aspas, é. Beleza? Então,
Depena, beleza? Depena ali, Edson Lucas vai ficar ajudando ele na marcação. Agora bora lá pro ataque, tá certo? O ataque na ponta direita. Na ponta direita tudo indica que quem vai entrar ali vai ser Marlon Douglas. Só que Barleta é fominha no jogo e também é fominha para querer jogar. Barleta tá querendo ir para esse jogo, tá certo? Mas tudo indica que ele não vai. Mas se ele aparecer também, é por conta própria dele, que ele tá querendo ir para esse jogo sim, contra o Fortaleza, tá certo? Mas tudo indica que vai ser Marlon Douglas ali do lado direito. Lado esquerdo vai ter a volta aí de Gustavo Maia, que também é outro jogador que fazia tempo que não jogava, tá certo? Então Gustavo Maia vai para aquele lado esquerdo ali e é uma boa, tá certo? Ele indo ali. Eu ainda iria com o Cleiton, porque o Cleiton tem mais marcação e mais velocidade. Parece que nem entrou no último jogo, mas tudo indica que vai ser Gustavo Maia mesmo, porque Cleiton, entre aspas, é considerado titular do Sport, tá certo? Entre aspas, assim, porque cai muito Yuri Castilho naquele lado. Só que tem essa volta de Zé Roberto que eu trouxe para vocês, mas ali na frente, na minha visão, tá? É Yuri Castilho e Peralta. Eles ficam revezando ali. Eu acredito que o time tem que ser esse. Eu não quero que tem que mudar muito, não. Se for para contratar, contrata um ponta. Não ir para uma contratação de centroavante, que é muito difícil encontrar. E os dois dão conta do recado, principalmente Peralta. Tá tendo uma porcentagem muito alta de acertos ali no ataque, com passes e gols também. Beleza? Mas do lado esquerdo, Gustavo Maia. E centroavante, que é o que eu estava falando agora, não vai ser Perotti. Perotti, tudo indica, vai para o banco. E quem entra de centroavante, possivelmente vai ser Yuri Castilho, meus amigos. Então, só recapitulando aqui. O time do Sport, tá certo? O possível time do Sport. Thiago Couto, com grande probabilidade de house. Augusto Pucci. Zaga, Marcelo Aju e Zé Marcos. Lateral esquerda, Edson Lucas. Os volantes, a gente vai com Zé Gabriel e Iago Felipe. Meio campo, Depena. Do lado direito, Barleta ou Marlon Douglas, tá? Que, como eu expliquei para vocês agora. Do lado esquerdo, Gustavo Maia e centroavante Yuri Castilho. Meus amigos, deixa aí nos comentários o que, é que vocês acharam dessa possível escalação do maior do Nordeste para o jogo de hoje contra o Fortaleza lá na Arena Castelão. Tamo junto e até a próxima.